Bodas de lã, 7 anos de casado. Nesse momento queremos prestar as nossas mais sinceras homenagens ao casal Fulano e Beltrana pela passagem dos seus 7 anos de vida conjugal. Expressamos neste momento a nossa grande alegria em podermos participar deste grande evento, desta cerimônia maravilhosa que certamente ficará gravada para sempre em cada memória aqui presente. Em verdade, estamos felizes, todavia cremos que a felicidade maior se nota nestes que não viveram apenas 7 dias, um ao lado do outro, mas 7 longos anos, aurindo o máximo do amor que um dia os uniu para viverem juntos para sempre. Mas diria alguém, eu gostaria de saber qual o segredo maior de muitos casais conseguirem viver tantos anos em plena harmonia, paz e felicidade, enquanto que há tantos que não o conseguem por muito que se esforcem. Realmente poderíamos afirmar que são de fato pouquíssimos aqueles que conseguem chegar, pelo menos a bodas de lã, que são exatamente os 7 primeiros anos de vida conjugal. Isabel Miller, num artigo que escreveu para uma revista evangélica em 1961 com o título Os Anos Perigosos da Vida Matrimonial, diz: o matrimônio é a relação mais complexa, que produz mais frustração e perplexidade e também a mais compensadora e aprazível que qualquer outra. Nem sempre o fracasso ocorre no princípio do matrimônio, mas a miúde é no decorrer dos anos intermédios que ele defronta com as suas maiores provas e leva o casal para mais perto da separação. Segundo os psiquiatras, são as mulheres e os homens de idade madura os que mais sofrem de desordens e neuroses psicossomáticas. Por vezes precisam procurar muito para descobrir as causas de seus problemas, os quais provêm diretamente de conflitos familiares. Males como dor de cabeça, úlcera de estômago, elevada pressão sanguínea, insônia e fadiga crônicas são uma das poucas enfermidades resultantes da discórdia conjugal. As razões determinantes do fracasso matrimonial nos anos intermédios não são difíceis de assinalar. A união baseada na pura atração física pode perder seu encanto com o transcorrer dos anos. O amor romântico pode emurchecer no solo da realidade, muitas vezes árido, a menos que seja alimentado pela compreensão, ânimo e imaginação. Nessa época, geralmente, já cessaram as preocupações que exigem cuidado da família. Os anos perigosos da vida matrimonial. Para formar um casal feliz, necessita-se de 2 pessoas que contribuam com o melhor que nelas exista. O amor não pode suportar constantes disputas, críticas, indiferenças, silêncios e tensões. Há muitas maneiras de ser agradável, mas nenhuma é mais importante do que observar uma sincera cortesia. As pessoas que se casam provavelmente iniciaram suas relações pela amizade. Entretanto, quão frequentemente os esposos, depois de anos de casados, tratam-se como nunca se atreveriam a tratar a um amigo. Talvez o casal que tenha começado a irritar-se mutuamente devia examinar sua conduta para ver se as coisas que diz e faz têm transgredido as regras da boa vontade e da cortesia. Minha esposa sempre se interrompe na conversa ou tira-me as palavras da boca, queixa-se um esposo. Minha esposa trata-me como se eu fosse um menino retardado. Tenho bom negócio e posição importante na sociedade, mas qualquer pessoa que ouça minha mulher falar de mim concluirá que não tenho matéria cinzenta na cabeça, diz outro. Também as esposas têm objeções aos maus modos dos esposos. Durante as refeições, Pedro preferiu ouvir as notícias do rádio a conversar com as crianças e comigo. Ou creio que eu cairia morta se João se lembrasse de abrir a porta para mim ou dar algum recado, dirá alguma esposa. Se um casal torna-se indiferente, que chega ao ponto de esquecer as pequenas cortesias e agradáveis atenções, é hora de comprar um livro de boas maneiras. É ridículo mostrar mais cortesia com amigos e estranhos do que com a pessoa que se escolheu para com ela viver toda a vida. É mais do que ridículo. Pode ser indício de profundo ressentimento ou enfado que devem ser examinados e resolvidos antes que surja um mal mais grave que meros sentimentos feridos. Na relação matrimonial, como em qualquer outra, devemos aprender a neutralizar os golpes. Mais de uma esposa queixa-se que, à medida que passam os anos, seu esposo vai se tornando mais exigente quanto à arrumação da casa e dos seus pertences,
a ponto de a tornar sumamente infeliz. Se um objeto não está justamente onde Pedro o quer, levanta o telhado com os seus protestos, dizia uma sofrida esposa. Eu tomaria especial cuidado, não fosse ele querer que seus papéis fiquem sobre a mesa da sala de jantar. Talvez o que Pedro precisa seja um recanto onde possa amontoar à vontade os seus papéis. As esposas não podem ser demasiado rígidas. Conheço uma senhora judiciosa em tudo o mais, que não sai a parte alguma na quarta-feira porque é o dia que se dedica a fazer limpeza geral da casa. Outra esposa que nunca sai para tomar uma refeição com o esposo num restaurante porque acha que ali os pratos não estão bem lavados. A rigidez no modo de pensar é tão opressiva como a rigidez da conduta. Consiste na capacidade de distinguir o trivial do importante e crescer e expandir-se com uma pessoa. É uma forma de neurose. O matrimônio feliz muitas das vezes depende de cultivarem o esposo e a esposa novos interesses e atividades, de estarem dispostos a adotarem ao mesmo tempo novas maneiras de fazerem as coisas. Se um dos cônjuges se atrasa, altera-se o equilíbrio matrimonial. Às vezes uma mulher não mantém o companheirismo e a amizade que o esposo, porque a família e os cuidados do lar durante os primeiros anos deixaram-lhe pouco tempo livre para explorarem novos interesses e atividades que dela fizessem uma companheira mais atraente. O esposo, tratando constantemente com pessoas e ideias novas, continuou desenvolvendo-se enquanto a esposa estacionou. A esposa jovem deve encontrar uma maneira de desenvolver-se em companhia do esposo. A melhor maneira de assegurarem-se de que estão em harmonia é fazer um exame da situação e verem se estão enveredando-se ou não por caminhos muito divergentes. Procurem descobrir alguma coisa a qual possam dedicar entusiasmo, explorar e avançarem juntos. Talvez requeira algum tempo de animosa paciência se um dos dois vacila no primeiro instante. Mas o esforço valerá a pena. Ler um livro juntos pode proporcionar ideias novas para compartilhá-las e comentá-las. Muitas famílias encontram seu maior deleite em lerem juntas. Quão frequentemente a esposa exclama: já não temos nada a conversar. Ou o esposo então declara: no momento em que procuro conversar com Maria, ela continua demasiado ocupada com os seus afazeres. O casal deixa de conversar entre si porque não tem comunhão de interesse, ou porque um dos esposos sente-se deficiente em sua formação e, com resultado, tornou-se muito melindrado ou refratório em relação aos muitos assuntos que o outro conhece. Quando os esposos descobrem que não podem trocar ideias, estão face a face com problemas sérios. Esse é o momento para indagar por que cada um pensa e sente desse modo. Naturalmente, isso não se pode averiguar às gritas. Quando as pessoas unem sentimentos e palavras, diminuem a própria intensidade emocional. O falar sobre um problema pode pavimentar o caminho que conduz ao entendimento. Diz-nos o senso comum que não podemos dar expressão a toda e qualquer pequena irritação, pois nos tornaríamos verdadeiros potros. O homem precisa falar com alguém quanto às suas esperanças e aspirações anteriores, quanto às suas opiniões, alguém com quem discutir suas ideias e de quem receber conselhos. As esposas precisam falar por essas mesmas razões e também para dissiparem a solidão, que é a parte inevitável do trabalho da casa. Partilhar os acontecimentos felizes, sérios e mesmo triviais de cada dia pode relacionar duas pessoas mais estritamente que nenhuma outra coisa. É por meio da conversa que os cônjuges podem unificar seus pensamentos e sentimentos. É através do diálogo que podem realizar os ajustes que devem fazer entre si e as necessidades que lhes hão de vir e satisfazerem-se, tornando-se felizes. O maior erro cometido pelos esposos e as esposas com o transcorrer dos anos é considerar o outro como um título de propriedade. Pensar que não é mais necessário correr mais atrás do bonde, pois já o tomou. Melhor será manter a atitude contrária para alcançar o bonde e achar agradável a viagem. O homem trabalha, chova ou faça sol, sinta-se bem ou mal, supre as necessidades da família e lhe provê o conforto. Tem de haver valor e esforço de sua parte para ascender degrau a degrau a escada do progresso. A esposa também trabalha.
Realiza quantidade e diversidade de tarefas que deixariam moído o homem que tivessem de efetuá-las em um só dia. Muitas vezes sua vida é opaca e monótona. Carece de cultivo intelectual que constitui o interesse e a oportunidade diária do esposo. Certo, o trabalho que cada um realiza merece o reconhecimento e o apreço do cônjuge. O mais intenso desejo que temos é o de ser apreciados. Não podemos pretender que o nosso companheiro ou companheira saiba ou adivinha o que precisamos. Devemos expressá-lo ou expressá-la. O preço como a gratidão significa muito pouco se permanecer oculto no espírito e no coração. Uma só palavra de louvor, um pequeno presente inesperado, uma terna carícia ou um olhar, um interesse genuíno no que o outro diz, pode significar a diferença entre o tédio e a satisfação. Embora pareça um altruísmo dizê-lo, isto requer tanta arte, tanto como receber cortesmente um louvor. Muitas das vezes as pessoas, quando louvadas, retraem-se ou ficam turbadas e perplexas. Deve, na realidade, aprender a receber cortesias. Uma esposa pode transformar o esposo num homem transbordante de felicidade, dizendo-lhe: querido, essas suas palavras são as mais lindas que alguém já me disse. Quando o cumprimento é repelido, retrai-se e seca-se a espontânea corrente do afeto. A falta de gentileza é sempre contraproducente. Uma das perdas mais tristes durante os anos de maturidade ocorre quando o casal permite que as privações e sacrifícios do passado lhes roubem o gosto por recrearem-se e brincarem sadiamente. Com frequência, a principal queixa da esposa é que o marido já não possui o menor sentido de humor, e quando ela sente-se bem disposta e procura gracejar com ele, ele fica sério, taciturno e silencioso. O riso é o tônico para o espírito, e é de lastimar que alguns homens e mulheres orgulhem-se em não ver nunca o aspecto divertido da vida. Disse certa feita o famoso escritor inglês Thackeray que as pessoas que nunca riem são orgulhosas e presumidas. Duas pessoas capazes de rir da vida e de si mesmas e que tomam tempo para juntas brincar, com certeza estão a salvo da neurose e da infelicidade. Se a você parece que sua esposa não se interessa no que é dito, procure consultá-la. Se o seu esposo está aborrecido com o que você lhe conta na hora da ceia, mostre entusiasmo e agrado pelas suas ideias e opiniões. Porventura uma pessoa atenta às suas palavras o aborrecerá? Nunca. Um pouco de compreensão para com o cônjuge, um toque de amabilidade nas relações mútuas, um espírito positivo para ir ao encontro dos problemas, pode refazer muitos casais criativos e repletos de êxito, apesar das dificuldades e exigências que devam experimentar as relações matrimoniais. Quanto mais entusiasmo, interesse, ideais e alvos tenham em comum, tanto maior a possibilidade de levarem juntos uma vida harmoniosa. Esqueça-se de si mesmo. Pode doer-lhe, mas experimente-o uma vez. Pense em seu cônjuge. Talvez isso dê lugar a um sentimento estranho, muito estranho, mas pode efetuar a mudança que seu matrimônio necessita. Mesmo a diferença de aptidões e talentos podem contribuir para um companheirismo largo e estimulante. O amor compreensivo, a prestimosidade e bondade promovem dias felizes e dão lugar à felicidade matrimonial. Deixe de ter pena de sua própria pessoa e comece a pensar em quanto amor e compreensão necessita o seu cônjuge. A mudança será tão refrigerante que ambos sentirão a diferença e acharão a vida mais digna de viverem juntos. Se tudo isto lhe dá a impressão e requer muito esforço de sua parte, tem razão. Assim é. Mas se ambos realizam esse esforço, certamente os resultados serão maravilhosos. Cremos que esses esforços já se podem sentir na vida do casal que ora comemora os seus 7 maravilhosos anos de vida conjugal. Sem dúvida, o mesmo tem desempenhado um papel relevante no círculo familiar, perante aqueles que o ladeiam, enfim, perante até mesmo a sociedade. Elegemos neste momento o casal modelo, do qual se poderá aurir os melhores exemplos de uma vida matrimonial puramente ilibada. Continuando ainda sobre o procedimento do esposo para com a esposa e esta para com seu amado, alguém escreveu o seguinte:
Como o marido deve tratar a sua esposa? Primeiro, ser gentil e cavalheiro, como seria para com as mais dignas das mulheres. Segundo, ser romântico, como no início do namoro. Terceiro, ser galanteador. Quarto, admirar suas roupas e enfeites. Quinto, elogiar sempre as suas qualidades físicas, morais e espirituais. Sexto, chamá-la sempre por palavras ternas. Sétimo, ser muito carinhoso, inclusive em público. Oitavo, jamais desautorizá-la. Nono, jamais discordar dela em público. Décimo, jamais culpá-la ou dirigir-lhe palavras ásperas. 11º, procurar sempre se preocupar com suas ideias e aspirações. 12º, conceder-lhe uma certa independência financeira. 13º, apreciar a decoração e a arrumação do lar. 14º, ser amigo de seus familiares. 15º, preocupar-se com a sua saúde. 16º, atendê-la sempre acima de todos. 17º, defendê-la em qualquer situação. 18º, fazê-la participar de seus trabalhos, preocupações e ideias. 19º, fazê-la sua confidente. 20º, procurar tornar-se digno de sua apreciação. 21º, procurar cultivar gosto comum. Atitude certa da mulher casada. Primeiro, elogiar sempre o marido. Segundo, interessar-se pelo seu trabalho. Terceiro, cooperar com os seus ideais. Quarto, acompanhá-lo nos seus divertimentos. Quinto, cooperar com os seus hábitos. Sexto, ouvi-lo sempre com interesse. Sétimo, ser sempre a maior admiradora dos seus trabalhos e qualidades. Oitavo, realçar sempre as suas qualidades. Nono, colocá-lo sempre acima dos filhos e de todos. 10º, demonstrar dar grande valor às suas opiniões. 11º, fazê-lo sempre respeitado como chefe do lar. 12º, falar-lhe sempre com brandura e meiguice. 13º, manter-se mais livre e despreocupada quando ele estiver em casa. 14º, recebê-lo alegremente. 15º, demonstrar-lhe o seu amor. 16º, protegê-lo quando estiver cansado. 17º, distraí-lo quando estiver triste. 18º, participar de seus trabalhos e preocupações. 19º, acalmá-lo quando estiver irritado. 20º, enfeitar-se para ele e segundo o gosto dele. 21º, elogiar e tratar muito bem os seus pais e parentes. 22º, evitar queixas e reclamações. 23º, evitar ciúmes e desconfianças. 24º, jamais admiti-lo capaz de traições. 25º, ser sempre otimista e alegre. 26º, evitar falar-lhe de doença. 27º, evitar falar-lhe quando estiver irritado. 28º, evitar deixá-lo exposto a tentações. 29º, evitar fazer-lhe críticas diretas. E 30º, evitar queixar-se de falta de dinheiro. Certamente haverá alguém que diga ser impossível encontrar, mesmo que seja um casal, que proceda desta forma. Não podemos negar que, de fato, é deveras difícil. Entretanto, queremos afirmar que, se for praticado apenas 50%, já está muito bom. Já garante, sem dúvida alguma, uma parcela considerável de felicidade, de paz e coesão. E como isso faz bem aos nossos olhos sabermos que, embora vivamos num mundo cheio de tantas influências maléficas, ladeados por tantos atos e pensamentos negativos, observando tão vividamente os seus efeitos através dos mais diversos exemplos de deslealdade e infidelidade conjugal, podermos contemplar embevecidamente quadros que realmente nos tocam e nos sensibilizam profundamente, como este que estamos sendo testemunhas neste momento. Estamos referindo ao casal Fulano e Beltrana, que são, sem sombras de dúvidas, duas pessoas felizes no sentido exato da concepção da palavra. Felizes porque se entendem, porque se harmonizam, porque aprenderam a desempenhar com muita galhardia as responsabilidades de marido e mulher. Se todos os casais do mundo pudessem imitar este exemplo tão belo e tão nobre, certamente que teríamos uma sociedade muito melhor.
Uma sociedade metamorfoseada, onde haveríamos de presenciar menos incompreensão, menos desarmonia e menos separação. Porém, sentimos que para tanto é preciso que uma coisa tão somente aconteça. É exatamente a presença constante do autor da vida e da união conjugal, que não é outra pessoa a não ser Deus. A sua presença no lar é impreterível para que os cônjuges vivam em plena paz e em absoluta felicidade. Diante disto, só o que nos resta fazer é pedir ao Todo-Poderoso para que derrame o atributo do seu amor a este casal que completa hoje 7 anos de vida conjugal, permitindo que nada neste mundo venha dividir este amor que um dia os uniu e que os tem mantido durante esta longa diuturnidade numa vida a dois. Essas são as nossas sinceras homenagens prestadas a vocês que muito nos orgulham, que muito nos envaidecem, por terem chegado até a esta data que certamente ficará gravada em nossas memórias como recordação para todo sempre. Amém.